Muitas coisas em nós só vão tomando forma e só vão amadurecendo com o tempo, através da ação do tempo. E é isso que muitas pessoas não conseguem, elas não conseguem suportar a ação do tempo nas suas vidas. E a gente precisa parar para pensar e parar para analisar as coisas que estão à nossa volta e perceber que muitas coisas se estruturam e só tomam uma forma concreta com o tempo. O amadurecimento de muitas áreas da nossa vida só vão vir com o tempo. Se a gente analisa, por exemplo, a própria maturação, o próprio processo de maturação do ser humano, desde a sua concepção até o nascimento, tem um período, tem um tempo. Então, tem aí um período de mais ou menos 8 ou 9 meses, onde um ser dentro do útero da sua mãe vai se desenvolver. Então, tem uma ação do tempo ali. Não dá para conceber num dia e nascer no outro. Não tem como. É preciso esperar essa ação do tempo. É preciso esperar esse processo. E é isso que a gente precisa entender em nossas vidas. A gente precisa suportar alguns processos em nossa vida. Suportar alguns processos em que a gente começa a se colocar. Porque muitas coisas só vão amadurecer com o tempo. E muita gente não consegue, de fato, amadurecer e não consegue construir coisas concretas na sua vida porque elas não suportam a ação do tempo. Não suportam a ação do tempo. Isso é mais uma característica dos nossos dias. É mais uma característica da época em que nós vivemos. Onde tudo é rápido, onde tudo é ágil, onde precisa ser tudo para ontem, onde as pessoas não têm paciência para suportar essa ação do tempo. E na construção da própria história acontece a mesma coisa. A mesma coisa acontece na construção da própria história. As pessoas não têm a paciência e não conseguem suportar essa ação do tempo. Não conseguem entender que muitas coisas só vão tomar forma na tua vida com o tempo. Então, se uma pessoa abre um negócio num dia, não tem como esse negócio dar certo do dia para a noite. Tem um processo. Esse teu negócio ele vai ter que passar por um processo. Ele vai ter que suportar a ação do tempo. Ele vai ter que amadurecer, ele vai tomar forma. Com o tempo você vai analisando e avaliando os teus erros, os teus acertos, aquilo que é preciso repetir, aquilo que é preciso reforçar, aquilo que é preciso eliminar. E na nossa vida acontece a mesma coisa. O nosso amadurecimento ele vem com o tempo, ele vem com esse processo que é a própria vida. Por que a gente chama de processo terapêutico? É porque é justamente isso. O elemento do tempo ele vai estar presente. O elemento da ação do tempo vai estar presente no processo terapêutico. Então, uma pessoa que vem para a psicoterapia, ela não vai conseguir resolver a sua vida do dia para a noite. Se ela vem com o objetivo, não, eu vou lá, vou fazer 2 ou 3 sessões, daí casco fora e pronto, já está tudo resolvido, não vai funcionar. Não vai funcionar porque muitas vezes vai ter que ser mexido estruturas muito profundas do emocional e do psíquico da pessoa. Estruturas que se solidificaram durante anos ou décadas. Coisas que estão muito enraizadas na pessoa. Então não vai ser do dia para a noite que aquilo vai se resolver. É preciso suportar a ação do tempo desse processo terapêutico. E com a ação do tempo, a pessoa vai percebendo que algumas coisas já estão mais fortalecidas nela, algumas coisas já estão mais maduras, algumas coisas ela já consegue lidar de uma maneira melhor, de uma maneira muito mais realista. E isso serve para tudo, isso serve para a nossa vida toda, para todas as coisas que a gente faz. Não tem como a gente amadurecer do dia para a noite. Não tem como as coisas tomarem forma do dia para a noite. Ou a gente aprende a suportar o tempo, ou a gente aprende a suportar a ação do tempo,
ou a gente não vai construir nada na vida. Ou a gente vai ficar pulando de galho em galho. Aí vai chegar lá na frente, olha para trás, olha para a história e não vê nada concreto. Não fez nada. Por que que não fez nada? Porque não suportou a ação do tempo. Não teve a paciência, não teve a leveza e a calma de conseguir fazer algumas coisas tomarem forma na sua vida, repetir algumas coisas diariamente, ali no trabalho, na profissão, em casa, na família, na faculdade, repetir aquelas coisas até aquelas coisas se tornarem sólidas, até conseguir fazer bem certas atividades, certas funções, até o teu negócio tomar forma, até o teu negócio se estruturar no mercado, até você ser um profissional bom, até você conseguir amadurecer algumas coisas internas tuas e conseguir suportar essas coisas que você está vendo que precisa mexer, mas que ainda você não está conseguindo mudar. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, aprender isso. Aprender que o tempo faz parte da vida. O tempo faz parte da vida. O tempo faz parte desse processo que é a nossa vida. E a gente não vai construir coisas magníficas, coisas grandes da noite para o dia. Ou a gente entende isso ou a gente não constrói nada. Ou a gente não consegue fazer nada. Então, a nossa vida, ela é um processo. A nossa vida, ela está no tempo. Ela decorre no tempo. A nossa história. E o nosso ser e as coisas que a gente faz, as nossas ações, aquilo que a gente coloca na nossa mão, também demandam dessa ação do tempo. Porque muitas coisas a gente só vai conseguir enxergar com o tempo. Com o tempo a gente só vai conseguir enxergar. Percebe se não é assim hoje, por exemplo, na sua vida. Quando você olha para a tua história, pensa em algumas coisas, lembra de algumas coisas que você passou. De repente, hoje você entende aquilo que você passou. No momento você não estava entendendo. No momento você se questionava, por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que ficar nesse lugar? Por que eu tenho que ficar repetindo essas mesmas coisas aqui? De repente, no tempo, naquele momento você não estava entendendo. Mas hoje, a gente olhando para a nossa história, a gente entende muitas coisas. A gente consegue compreender, não, aquilo eu passei porque realmente eu precisava passar, eu amadureci com aquilo, eu cresci com aquilo, hoje eu vejo que foi bom eu ter passado por aquilo, então aquilo faz sentido para nós, aquilo se encaixa em um quadro maior da nossa vida. Só que muitas vezes, se a gente está passando por alguma coisa, é difícil suportar essa ação do tempo no momento, no presente. Mas a gente precisa desenvolver essa habilidade, a entender que muitas coisas nós não vamos entender na nossa vida enquanto nós estamos passando. Muitas coisas nós não vamos entender absolutamente, mas que de algum modo vão nos amadurecer, vão nos tornar mais fortes. Por quê? Porque o tempo está passando, o tempo está correndo. E é claro que eu não estou dizendo aqui para a gente não fazer nada, simplesmente deitar em berço esplêndido e deixar o tempo passar. Agora vou deixar o tempo passar, então. Agora não vou fazer nada, agora o tempo vai agir por mim. Não, é claro que isso é uma burrice. É uma burrice fazer isso. Você tem que agir no tempo presente. Você tem que agir no tempo presente. Mas suportar também essa ação do tempo, entendendo que só com essa ação do tempo que algumas coisas vão tomar forma na sua vida. Então, é uma tensão, de certa forma é uma tensão, agir no tempo presente e suportar o tempo que decorre. E só assim a gente vai conseguir construir coisas sólidas na nossa vida. Só assim a gente vai conseguir amadurecer e de fato ser pessoas melhores.